Todo mundo tranquilo aí? Sério aí, tá com duas negócios hoje. Fala sério. Fala, Caritas, Jefferson, Ivana, Rafaela aí, Bom dia, bom. Alana, Vinícius, bom dia a todos aí, todo mundo entrando aí, ó. Todo mundo firme e forte, né? Vou dar continuidade. Aí, galera, vocês tava lá pensando que lá só foi um amigo nosso lá, mas você deixou o rapaz sozinho lá, ué. Saudade de vocês lá, falei, vou ver. Mas pelo menos vi ele lá, matei saudade dele, mas tava com a cara meio brava lá. Vocês deu tu menos. E aí, no mais, todo mundo tranquilo aí? As novidades, as correrias, né? Da vida. Hoje é sábado, nossa aula de sábado, né? Hoje nós temos duas aulas, né? Porque nossa aula mudou aí de sexta para sábado, né? Mas eu acho que é a última. A Patrícia, rapaz, a Patrícia tem quase 8 meses que ela não assistiu nossa aula. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. E valeu, Amanda, Rafaela, Carita, Jefferson, Patrícia. E aí, Patrícia? Vamos que vamos então, né? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouco diferente, vamos falar um pouco da América do Sul, tá? Também falar América do Sul, né? Vocês viram que essa semana aí foi uma semana de muitos acontecimentos, né? Tendo contexto geográfico mundial. Deixa eu perguntar um negócio para vocês rapidinho aqui. Eu não sei se todo mundo tá ligado, né? Mas todo mundo aqui já ouviu falar do Maradona, né? Tem alguma coisa do Maradona em relação à questão do contexto geopolítico, na geografia, que podemos aproveitar? Claro que não vai cair no vestibular, mas tem alguma coisa que a gente pode analisar a questão do Maradona dentro da questão da geografia, do contexto geopolítico? Sim ou não? Se alguém sabe aí, né? As meninas também entendem de futebol, claro, né? Alguém sabe alguma coisa ou não? Ninguém sabe nada, galera. Vocês acompanharam aí essa semana aí a morte do fenômeno, né, cara? Do fenômeno que eu falo é o Maradona, né, galera? O resto é resto, né? Rapidinho aqui só para falar para vocês entenderem um pouco e dentro desse contexto geopolítico, porque a questão do Brasil, quando nós falamos de Brasil e o mundo inteiro, né, mas principalmente o Brasil, é o futebol, né? O futebol é muito forte no Brasil, né? Tem algumas músicas que falam do futebol como se fosse uma questão religiosa, né? Tanto que 3 coisas que você tem quando você nasce é o seu nome, né? Alguém escolheu para você seu nome, sua religião e seu time de futebol, já é escolhido desde pequeno, né? E é difícil você não ter uma pessoa que não torça para algum time de futebol. E querendo ou não, o futebol no Brasil, ele faz parte da política do pão e circo, né? Então ele alimenta não só isso, mas também é uma maneira de uma transformação social, principalmente para pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Tipo assim, onde você aposta todas as todas todos os seus sonhos, né? Pai, filho, principalmente os pais apostam todos os seus sonhos de poder ter uma casa boa, alguma coisa, muitas vezes no filho que tem um determinado talento, né? E vários outros fatores, né? Mas em relação à questão rapidinho, falando do Maradona aqui, um contexto geopolítico, vocês sabem que a Alemanha não, perdão, a Inglaterra tem uma treta com a Argentina, que já caiu em prova de vestibular várias vezes, né? Ali em relação à questão das Ilhas das Malvinas. Vocês já ouviram falar sobre essa Ilha das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas, onde a Inglaterra tomou essa ilha da direito da Argentina, tá? Na década de 80. Teve um cessar-fogo lá, um acordo, entregou novamente, mas, tipo assim, ainda tem uma treta entre os dois, tá? E aí, rapidinho, quando você vê aquela imagem do Maradona marcando um gol com a mão, né, que foram 2 gols que foram marcados, aquele gol foi depois de 4 anos contra a Inglaterra, beleza? Aquele jogo, muitas das vezes, quando você vê a Copa do Mundo, um jogo de futebol, Irã-Iraque, né, que já aconteceu, é, muitas das vezes aquilo lá vai além de um futebol, né? Tá ligado a um contexto geopolítico, um país que saiu de uma guerra, né? Algum pouco tempo, um país que bateu de frente e de repente eles se entram ali para se combater como se fosse dar uma resposta. E naquela Copa a Argentina dá a resposta em cima
em cima da Inglaterra, né, que tinha ganhado. Então o mundo inteiro estava ali, parou para assistir aquele jogo e a Argentina ganhou, né? Quer dizer, o Maradona ganhou sozinho, né? O Maradona ganhou o jogo e, né, foi como se fosse uma resposta pela Inglaterra tomar a Ilha das Malvinas, né? E a questão também da Itália, né? Nápoles, né? Para você que não sabe, Nápoles é uma região da Argentina que fica, perdão, uma região da Itália que fica ao sul da Itália, tá? Formado também por boa parte por imigrantes africanos, tá? Também muitos imigrantes africanos naquela região. E aí você tem uma Itália do Norte e uma Itália do Sul, ela é como se fosse uma segregação, entendeu? Então a Itália do Sul, devido a essa parada de estar entrando esses imigrantes atravessando o Mediterrâneo, aquela região é uma região que tem uma grande desigualdade social, né? É uma região pobre, tá? E o Napoli, ele sai dessa condição e é vista pelo mundo inteiro, né? Um time de futebol não era um time de futebol grande, quando o Maradona vai para lá e os dois principais títulos do Napoli vêm no período que ele estava lá. E a partir desse momento houve um respeito por essa região, entendeu? Então, o futebol, ele transforma dentro do contexto geopolítico, dentro da questão desse fator, não só o futebol, mas outros tipos de esportes também, né? Muitas das vezes. O futebol porque ele é o principal. E, oh, peraí, deixa eu ver aqui. A Amanda perguntou, bispo, a Argentina agora é comunista? Como assim? Não, 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 tá? Ela nunca foi comunista, tá? Ela tem, talvez, aqui, aquele lado, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque, Amanda, porque quando a gente fala assim, comunista, né? Nunca existiu, na verdade, o comunismo, né? Tem um partido de centro lá, meio que, tipo assim, centro, como que a gente pode falar? Uma esquerda mais central, sabe? Não, mas não aquela esquerda radical, não, beleza? Ela tá normal, né? Essa questão, eu vou falar agora um pouco do Maradona em relação à questão do contexto geopolítico aí desses partidos, né? E aí eu tava falando para vocês, ele vai unir Nápoles, tá? Une Nápoles, mostra para o mundo inteiro Nápoles. E naquela Copa de 86, na hora que chega no final da Copa, deu... Não, foi na Copa da Itália, perdão. Deu Itália e Argentina, né? E o jogo foi em Nápoles, na Itália, né? E no final, os italianos ali daquela região não estavam torcendo para a Itália, estavam torcendo para a Argentina, né? Que na verdade estava torcendo para quem? Para o Maradona, né? E aí ele perguntou, aí foi o Maradona falou assim, interessante, vocês sempre discriminaram o Napoli, agora quer que Napoli torça para a Itália, né? A Itália sempre como se fosse uma sub-região. Então você vê alguns contextos geopolíticos, né? É um cara que era ligado muito à questão do, vocês devem ter visto a imagem, ligado, fechado com Fidel Castro, né? Tem uma tatuagem de Fidel Castro, Che Guevara, era ligado com Hugo Chávez, entendeu? Então ele tinha essa questão dessa visão é, meio esquerdista, mas também estava do lado da direita. Então isso mostra um poder que tem um contexto, né? Um fator social, geopolítico, trabalhava questões sociais, tudo. E eu queria falar para você o seguinte: um dos maiores ícones do futebol, que é o Pelé, você não vai ter aquela comoção que o Maradona teve na morte dele, até mesmo por causa desses contextos, né? A questão política. Você vê um Pelé que não fala nem sobre a questão do racismo. Então, são pessoas que chegam têm um grande poder, né? Chegam numa atual situação e pode utilizar disso, né? Igual você tem o corredor de Fórmula 1, né? Que sempre está aí fazendo protesto social, principalmente vidas negras importam, né? Então o cara está utilizando aquela imagem dele para tipo assim fazer algo, né? Para tentar transformar, mudar. Mas não são todos que vão abraçar, até mesmo porque isso tem um preço, né? Paga um preço você defender causas sociais, né? Muitos falam assim, eu vou ficar de lado. Um exemplo é o Maradona. O Maradona, não, perdão, Pelé. Outro fator importante que aconteceu essa semana que eu queria comentar com vocês, galera, rapidinho aqui, foi a questão do IP, né? Vocês chegaram a ver a questão do IP? O governo retira o IP da lista internacional de proteções ameaçadas. Vocês sabiam disso? O governo tira, olha a loucura, hein? O governo retira o IP da lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. Você imagina, né? Galera, o IP, ele é muito cobiçado, né? Pelos
pelo mercado externo. Deixa eu só ler aqui um pedacinho para vocês aqui, tá? O governo brasileiro retirou o IP da lista internacional de proteção de espécie ameaçada. É uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional. Por causa da crescente exploração, venda ilegal, o IP estava em uma lista de espécies ameaçadas da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagem. Mas em agosto de 2019, o próprio governo brasileiro pediu para que a convenção retirasse a espécie da lista, apesar dos alertas de técnicos para preservar o IP. A convenção é um acordo tal, você imagina, né, galera? Olha onde nós vamos parar, né? Cada vez mais eles estão aí protegendo, defendendo os seus interesses, né? Você imagina tirar o IP, né, dessa questão de proteção de espécies ameaçadas, tira com interesses, né, claro, o interesse de econômicos, e quem vai pagar tudo isso aí, né, galera? Todo mundo sabe, né? Lá na frente nós vamos pagar. Esse momento desse governo aí, na verdade, está acontecendo um desgoverno, né? Está acontecendo, na verdade, um desgoverno para a questão do fator ambiental, né? Infelizmente. Vou colocar aqui um América do Sul, como eu havia falado para vocês. Vocês não trabalharam América do Sul, né? Então vamos falar aqui rapidinho da América do Sul. Galera, você tem a América do Sul aí, tá? Continente, claro, continente americano. E nós temos que ter entendimento sobre esse fator da América do Sul, tá? Formação, tudo. A Constituição da América do Sul é importante para entender sua divisão em grupos de países ou conjuntos regionais, tá? Então, essa questão fator físico, você vai entender essas divisões, né? Olha aqui, você tem as áreas de planícies e os pontos, né? Área de planalto, tem aqui as cordilheiras dos Andes, né? Olha aqui, nós temos os países andinos, né? São os principais conjuntos geográficos do subcontinente americano. As Guianas, né? Eles vão dividir dessa maneira para trabalhar. Países andinos, né? Países platinos e o Brasil. Né? Se você quiser anotar isso, você tem 10 segundos para anotar, tá? São os principais conjuntos geográficos do subcontinente americano. Anota aí rapidinho para a gente aí. As Guianas, países andinos, países platinos e o Brasil, tá? É essa divisão que é feita para ser trabalhada e entendida a questão do continente aí, a questão, perdão, da América do Sul, tá? Você tem aí, ó, os grupos aqui, um mapinha aqui, né? O Brasil não precisa nem de falar, né? As Guianas, tá? Você vai, sempre trabalhar dessa maneira. As Guianas aqui, os países andinos, né? Aí você pega Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, tá? E os países platinos, né? Que é Argentina, Uruguai e Paraguai, beleza? Se você quiser fazer isso, as Guianas, tá tranquilo, essa imagem aparece em prova de vestibular, essa subdivisão, né? Claro que aí cada país desse vai ter uma questão de característica. Você tem aí o país que tem o maior número de população, claro, extensão territorial, tanto que o Brasil é considerado um país continental, né? Tá aí o Brasil, mas você tem aí aqui a questão das Guianas, né? Você tem uma Guiana aqui que é a Guiana Francesa, né? Rica em recursos minerais, Venezuela, OPEP, né? Colômbia, exportação de produtos aí, alguns produtos também ilegais, né? Aí você tem lá nós trabalhamos, eu acho que eu falei com vocês, quando trabalhou a Amazônia, nós falamos sobre a questão das Farcs, falei das Farcs para vocês, né? Confirma para mim aí, eu falei, todo mundo lembra o que é Farc? Se não, coloca não que eu vou explicar. Todo mundo lembra o que é Farc? Será que vocês estão me ouvindo ou caiu a internet? Que ninguém fala comigo aqui hoje? Essa bagaça aí. Já ia fazer correria. Ah, tá. Farcs. A galera tá respondendo aqui que não. Bom dia, bom dia. Bom dia, Canoto. Farcs. Ah, o pessoal tá falando comigo hoje. Professor, o que são as Farcs? Galera, Farcs significa Forças Armadas Revolucionária Colombiana.
Tem que estudar sobre as Farc, sobre a questão do narcotráfico, entendeu? Galera, eu já falei para vocês aí, ó, as Farc. Vocês assistiram o Narco? Parece que vai ter o segundo Narco aí, com o Wagner Moura de novo. O Narco mostra a questão da estrutura todinha, né? Em relação a essa questão do fator do tráfico, né? O dinheiro que gira, o dinheiro que movimenta. Quando a gente fala de Farc, Colômbia, mas se você fala de Farc, porque o que acontece? Essa droga que sai da Colômbia aqui, da Bolívia também, né? Tem uns países que chamam países cocalinos, que é Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, esse negócio que sai daqui, ó, ele sai, atravessa aqui o Brasil todo, cara. Isso aqui é um ponto de passagem, né? Aqui, ó, chega Rio de Janeiro e São Paulo e vai para o mercado externo, entendeu? Então, ponto. E aí, o que aconteceu? Houve uma solidificação de comandos nesses locais, né? Rio de Janeiro, Comando Vermelho, né? Dominado pelo Beira-Mar, e o São Paulo PCC, primeiro comando da capital, dominado pelo Marcola. Então, você tem aí uma estrutura, o chamado crime organizado, que muitas das vezes, né? Não fazendo apologia a isso, mas muitas das vezes é mais organizado que o próprio Estado, né? Eles têm os tentáculos em todos os cantos, né? Tanto nas áreas. Então, é uma coisa de louco a estrutura que tem a questão do narco. Só para vocês terem uma ideia, a Coca deu mais dinheiro e durante 3 anos, aí no início de 2011, 12, 13, deu mais dinheiro do que Coca-Cola, Nike e McDonald's juntos, entendeu? Só que aí ela vai perdendo espaço para outras coisas ilícitas, né? Ilegais, né? Porque aí vai surgindo mais barato, não dá concorrência, mas os caras ganharam muita grana, né? Pablo Escobar, igual eu falei do Narcos, já viu alguma matéria sobre ele. Você sabe a estrutura que era a questão do Pablo Escobar? Era mais de 2 milhões de dólares por dia, né? Agora, há pouco tempo, não sei se alguém viu, acho uns 2 meses, acharam uma maleta dele com mais de 100 mil, não sei se era 100 mil dólares, né? Só que o dinheiro estava todo comido, né? Tanto que, não sei se alguém já viu algum documentário, lá na Colômbia tem lá os piratas caçadores do dinheiro de Pablo Escobar, que ele escondia o dinheiro porque não tinha como lavar dinheiro. Quem assistiu o Narco deve lembrar isso aqui, né? E você sabe que muitas coisas no Brasil é movimentado o sistema por trás disso aí, né? A Polícia Federal agora, semana passada mesmo, estourou aí vários pontos aí de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de droga, né? Montam as empresas legais e fazem a lavagem do dinheiro, né? Então, infelizmente, tem isso aí. Então, as Farc é as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, tá? Mas interessante que, a partir de 2018, entrou um acordo as Farc, e as Farc praticamente acabou, né? Porque as Farc, desde o início, ela quer ser um partido político, entendeu? Só que acabou assim, né? Os caras fecharam um acordo, só que tem um fator, né? Tem aquele grupo radical, né? Sempre tem um grupo radical das Farc, de qualquer área. E aí, tipo assim, que continua, mas perdeu muita força, tá? E aí, em 2012, os Estados Unidos lançou um plano chamado Plano Colômbia, tá? O que é o Plano Colômbia? É um plano desenvolvido pelos Estados Unidos com o objetivo de acabar as Farc. E colocar aqui para tentar. Então, os Estados Unidos tem base militar na Colômbia, tem base militar no Paraguai, entendeu? Ele vai montando bases militares em pontos estratégicos, né? Lembra que antes do Donald Trump perder a eleição, o governo brasileiro aqui, um amigo de vocês aqui, falou que ia abrir a base de Alcântara do Maranhão para os Estados Unidos para utilizar na hora que quisesse, entendeu? É isso aí. Vou passar para frente aqui, senão a gente... Relevo: planícies sedimentares, Orinoco, Amazônia, Platina e Chaco do Pantanal. Olha aí, ó, onde que é. Olha uma questão de prova do Enem. Olha onde estão as planícies sedimentares, né? Você já ouviu falar, eu não sei se eu comentei com vocês que a planície aqui, a questão da Amazônia aqui, ó, aqui do Pantanal, perdão, ela aqui do Pantanal, nessa região, ela é chamada de o ralo da América, tá? Tipo assim, um dos pontos mais baixos, né? Ele é chamado ralo da América. Então, você tem aqui as áreas de planícies, né?
tudo às margens do rio. Isso aqui chama atenção, né? Lembra que a planície amazônica. Professor, mas não tem um maior potencial hidrelétrico a bacia amazônica? Tem, já falamos isso aqui. Só que o potencial está no solo fluente. Essa área aqui é uma área plana, né? Alguém lembra quais são os 3 degraus da Amazônia? Coloca aí para mim no chat aí para mim, por favor. Os 3 degraus da Amazônia. Vocês têm 5 segundos enquanto eu bebo a minha água. 5 segundos. Não lembra, não? Se não lembra, para de rolo, coloca não aí que eu vou explicar. Porque aí vocês ficam aí calar. Ué. Não lembro. Então vou falar aqui agora. Presta atenção, hein? Os 3 degraus da Amazônia, ó. Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Lembrar agora? Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tá? O que é a mata de igapó, professor? É aquela que vai ficar constantemente inundada, a mata de igapó. Professor, é o mesmo nome daquela cidade que perto de Goiânia, né? Não, aquela é Iguapó. Eu tô falando mata de igapó. Presta atenção. Pare da rata. Mata de igapó, aquela que fica constantemente inundada. Mata de várzea, olha o nome, várzea, vazante, é aquela que vai ser inundada no período de cheia. Mata de várzea, é aquela que vai ser inundada no período de cheia. E a outra é mata de terra firme, tá? É aquela onde a área não vai ser inundada. Ficou tranquilo na cabeça aí? Fechou ou não? Dúvida? Se tiver dúvida, manda para mim aí. Ok. Você não pode esquecer isso, não. Ainda bem que nós vamos fazer uma revisão, né, galera? Nós estamos no 48 segundo tempo, tá? Pintou uma bola na área, você já tem que bater de primeira. Bater de voleio. Você não pode vacilar agora, não. Né? Nós preparamos isso o ano inteiro, a vida inteira. Então, vamos fazer uma revisão aqui, galera. Vai ser aquele pente fino, entendeu? Eu vou estar dando a revisão, você vai falar assim, professor, isso eu já sei. Eu vou falar para você, ó, cala a boca, seu colega não sabe, ele esqueceu. Nós vamos chegar naquele Enem, galera. Não, eu vou passar o pente fino, tá? Os 3 degraus da Amazônia, mata de Gapó, mata de Vaz, mata de terra firme. Galera, aí você fica esperto, ó. Planície do Orinoco, planície amazônica, planície platina, que pega o Chaco, Pantanal e Pampas, tá? Lembra que essa área do Pantanal aqui, ó, ela pega, né, expande, principalmente para a área da Argentina, Paraguai, tá? Então você fica esperto em relação a isso aqui, essa questão, hein, galera? Vou passar. Dobramentos modernos. Cordilheira dos Andes, picos, altiplanos e vales. Olha aí, ó. A área de dobramentos modernos, né? Enquanto as placas tectônicas. Então, se aparecer uma imagem dessa na prova lá do Enem, ó, já fica fechado. Planaltos orientais, maciços cristalinos, né? Aí você tem aí, ó, Planalto Guiano, né? Plano da Guiana, Planalto brasileiro, né? Que é o Planalto Central, e a questão do Planalto da Patagônia, beleza? Então, vocês fecham isso aqui na mente, ó, só para voltar para não ter problema. Olha aí, ó, área de planície, beleza? Fechou? Copia na mente aí, porque é importante, você tá na sua mente, beleza? Tem aqui agora área de dobramentos modernos, beleza? Área de dobramentos modernos. E você tem aqui agora as áreas de quê? Planaltos. Tranquilo? Bacia hidrográfica, as 3 bacias, hidrografia. Bacia amazônica é a mais extensa do mundo, sendo o Amazonas a maior extensão e volume de água no planeta, né? A gente já falou sobre isso aqui, não vou ficar falando isso aqui constantemente, até mesmo porque nós tivemos uma aula. Vocês estão participando da aula, vocês estão participando da minha aula na quinta-feira, na tarde, não tá? Vocês estão assistindo, então? Confirma para mim, quem está assistindo aí essa aula aí? Desculpa. Quem está assistindo aí, tá vendo lá que a gente está dando uma aula sobre bacias, né, galera? Beleza. Não, galera, então não perde não, galera.
Não perde não, vai assistir lá, porque nós estamos trabalhando lá sobre bacias, tá? Ó, bacia amazônica, nós já falamos lá. Bacia platina, nós estamos falando essa semana. E a bacia do Orinoco, né? Mas está falando aqui da América do Sul, tá? Não, beleza, então volta lá. Bacia Amazônica é a mais extensa do mundo, sendo a Amazonas a maior extensão e volume de água no planeta, né? Você que não lembra que nós estamos falando dos países da América do Sul, né? Então a bacia Platina também, ó, Paraguai, Paraná, Uruguai, né? E a bacia do Orinoco, né? Percorre 2.300 quilômetros com um grande trecho navegável e tem bom potencial hidrelétrico no curso superior. Então você tem essas três bacias importantes na América do Sul, tá? Principalmente aqui na região das Guianas, né, galera? Então, fique esperto. Então, nós já vimos a questão de relevo, né, hidrografia. Bacias hidrográficas, né? Lagos Maracaibo, Venezuela, e o Titicaca, localizado no altiplano, ocupa a fronteira entre Peru e Bolívia, mais de 3.800 metros de altitude. Olha esses lagos aqui, né, galera? Interessante, né? São lagos, tipo assim, de uma drenagem endorreica, né? Ponto que não tem como, né? Sair. São os principais lagos. De clima, né? Como as correntes marítimas podem ser de águas quentes e frias, contribui para a pluviosidade da região. E aí você tem a questão das correntes marítimas, América Central do Sul, climas e correntes marítimas, né? Que vai favorecer essa questão de diversos tipos de clima. Então, você tem um clima continental, árido, equatorial, frio de montanha, né? Olha o frio de montanha onde está. Está aqui nessa região aqui do que? Da Cordilheira dos Andes, né, meus queridos? Clima oceânico, olha aqui, principalmente aqui no sul, aqui na questão da região da Patagônia, tá? Clima semiárido, nós temos aqui na nossa região, que nós já sabemos, Nordeste, subtropical, olha aqui, dando cada ponto, clima árido, né? Olha a questão da cordilheiras, né? E vai trazer esse processo aqui, essa complicação. Então, você está pegando aqui toda a continente, a América Central e América do Sul, né? Mas eu estou querendo que você observe a questão da América, o quê? Do Sul. Existe no deserto do Atacama, Chile, deve-se à ação da corrente marítima de Humboldt, Oceano Pacífico. Olha aí, galera, como que forma aí, ó. Ventos quentes e úmidos, chuva, ventos secos. Olha aí, olha o deserto do Atacama, tá? Então, o que acontece? As correntes vêm aqui, ó, chove aqui tudo no mar aqui, e aqui vem a questão dos ventos secos, as cordilheiras dos Andes, tá? Tá? Então, você tem aqui, a existência do deserto do Atacama deve-se à ação da corrente marítima de Humboldt do Oceano Pacífico. Tá vendo aqui, ó? Ela tira totalmente aqui, ó, tira totalmente esse processo aqui da corrente, faz com que aconteça os ventos secos e ocorra aqui nessa área aqui uma área de deserto. E aqui, ó, você está vendo aqui no ponto das cordilheiras, questão do que? Do gelo, né? Que é a região bem mais fria. Essa corrente provoca esfriamento na atmosfera, né? Fazendo com que a umidade da massa de ar oceânica se condensa antes de chegar ao continente. Tá vendo aí? E aí, como processo de condensação, você vai ter aí o deserto, né, do Atacama, no Chile, um dos maiores desertos, né, do mundo. Ele é diferente nesse processo aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ou tá tudo ok aí para vocês aí? Tudo tranquilo? Vegetação. Opa, tem alguma pergunta aqui. Tudo ok. Vegetação. Olha isso aqui, tanto que é interessante, né, galera? Ó, floresta equatorial, floresta tropical, savana, estepe, xerófitas, mediterrânea, floresta de pinheiros, campos de altitude. Olha aqui, olha o que você vai vendo a transformação dos pontos mais altos, né? Em relação à questão da altitude. Terras quentes, né? Florestas o quê? Tropicais, tá? Nessa região aqui, no ponto mais baixo, de 0 a 1.000 metros. Aí de 1.000 metros a 2.000 metros você tem o quê? Savanas, né? Beleza? De 2.000 a 3.000 metros você tem as florestas o quê? Temperadas. Acima de 4.000, né? 5.000 metros você tem o quê? Neves eternas. Então você tem essas áreas aqui, ó, onde há o quê? Transformações, tá?
cada em relação à questão de cada fator da altitude. Tá? Em cada ponto, o fator da altitude vai mudando, vai transformando a questão do tipo de vegetação. Isso aqui, vocês trabalharam aqui, mas só para lembrar aqui, todo mundo aí, se você não lembra, você fala, todo mundo lembra aí que é equinócio e solstício? Todo mundo lembra que é equinócio e solstício aqui? Porque aqui mostra, se você não lembrar, fala não que eu vou explicar. Que mostra essa questão, olha, o fator, né, das características de toda a vegetação, tudo tá ligado ao fator climático também. Opa, todo mundo lembra, então fechou. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Lembra disso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Zona intertropical, zona temperada do norte do sul, zona polar do sul, zona polar do norte, né? E aí tem o trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, né? E lembrando que cada vez mais próximo nós temos aqui uma vegetação equatorial, você tem uma vegetação temperada, né? Onde cada um tem uma característica, tá? Diferença entre tempo e clima, isso aqui eu não vou nem bater porque tá dentro da questão da América do Sul, vocês vão entender por que isso aqui, mas nós já falamos a diferença rapidinho. Tempo se refere a uma escala muito menor característica atmosférica em determinado lugar em um momento específico. O tempo pode mudar em questão de horas, dias ou semanas. Clima, o conceito de clima envolve uma escala temporal não inferior a 30 anos, um extenso período de observação em que climatologistas verificam se determinados índices são constantes na maior parte do período estudado. Então, você tem aí essa questão da transformação, esse fator do período, né? Fatores relevantes quanto à classificação dos climas, tá? Lembra que nós já falamos isso aqui, que isso aqui é importante demais para a prova, ó. Massa de ar, média de temperatura, média de pressão e média de pluviométrica, ou seja, as médias de chuva, né? Fatores que influenciam condições climáticas, latitude, né? Isso aqui é interessante, né? A temperatura diminui com o aumento da latitude, uma vez que a fonte de calor, isto é, a radiação solar é mais intensa, o Equador diminui no sentido dos polos. Então, latitude alta, né? Quando você está mais próximo dos polos, a temperatura é mais o quê? É mais baixa. Quanto mais próximo da linha do Equador, a temperatura é mais alta, né? Eu já até falando isso aqui em outros momentos aqui, quem já viajou para o Nordeste aqui sabe que o sol do Nordeste ali é lascado, né? Uma hora dessa lá, o sol de lá é quase sol de meio-dia. Ô, Canuto, desculpa, é porque eu peguei. Deixa eu colocar aqui. Tava baixo para falar. Professor, a gente está no solstício de verão, porque não sei se você viu, mas o dia está mais longo. Como é que é? A gente se encontra agora nessa época no solstício de verão. Agora entendi o que você está falando. Você está perguntando se a gente está no solstício de verão, né? Na verdade, quando o solstício de verão é quando a gente fala assim, ó, começa o verão, né? Mas nós estamos caminhando para isso. Você está vendo que os dias estão mais longos mesmo, né? Você está vendo que está escurecendo mais tarde, né? Mas aquele dia 22 de dezembro chama solstício de verão porque aquele dia é o ponto máximo que o dia é maior do que a noite, entendeu? Mas ainda estamos na primavera, né? Mas estamos caminhando, sim, né? Para esse solstício de verão. É igual o inverno, né? Solstício de inverno. Você pode ver que ali, já em maio, começa a escurecer mais rápido, né? Começa a escurecer mais rápido. Tal. Dia 21 de junho, né? Acontece o solstício de inverno. Aquele dia é o marco, porque aquele dia à noite é maior do que o dia. Tá entendendo? Então, mas estamos caminhando, né? Você pode ver que está escurecendo bem mais tarde, né? Nesse exato momento aí. Beleza? Desculpa, porque eu coloquei baixo o microfone, é só falar lá que eu coloco. Agora tá beleza aqui. Qualquer coisa, vocês dão um oi aí que eu tá? Ai, ai, o que é isso aqui, mano? Apertei um trem aqui que eu nem sei o que é. Ilha da Fantasia, o que é isso? Ele não escuta, né? Ah, escuto sim. Então tem aqui, então, igual eu falei pra vocês, perto do Nordeste ali, né, galera? Ali perto do Nordeste, no Nordeste mesmo,
O solo é lascado. Então, a latitude é um fator que influencia, né? A altitude, tá? Aí, sem sombra de dúvida, né? E tem a questão das cordilheiras, né? A temperatura diminui em média 1 grau a cada 180 metros de altitude. Isso ocorre porque o calor do ar é transmitido pelo solo aquecido por meio da radiação solar, né? Então, vocês sabem, né? Que esse processo, na verdade, o calor que você sente não vem de cima para baixo, mas de baixo para cima, tá? Então, quanto mais alto, mais cada vez mais vai cair a temperatura. E você vai ter essas áreas dos pontos mais altos com neve o quê? Constante, né? Por causa da questão do quê? Do frio que faz, né? Então, você vai ter neve constante. Aqui mostra aqui, ó, essas áreas aqui, neve constante. Quanto mais elevada a altitude, menor as temperaturas. Consequentemente, sua vegetação será menor e mais rala. Sim, né? Você não vai ter praticamente vegetação. Outro fator que influencia, a gente já falou da latitude, falou da altitude, e esse fator, maritimidade ou continentalidade. Isso aqui é interessante, né? Porque quanto mais próximo eu estiver do mar, você vai ter a temperatura, o quê? Diferenciada, a temperatura vai ser mais baixa. Todo mundo nota isso, deixa bem nítido, né? Pra gente que tem uma diferença muito grande na temperatura, né? Devido a esse fator. Então, você tem aqui, ó, a proximidade ou não do mar interfere nos climas, pois os ventos marítimos vão suavizar os excessos da temperatura, né? Então, você está ali no mar ali, você sente o vento ali, a brisa, né? Constante, trazendo ali a maresia, né? E, claro, se você estiver no continente afastado da região litorânea, a temperatura vai ser muito mais o quê? Elevada, né? Muito mais elevada. A diferença entre menor ou maior temperatura, amplitude térmica, é maior quanto mais longe do mar, né? Então, quanto mais longe do mar, maior o que? A temperatura. Além disso, qualquer alteração que ocorra no mar pode afetar as regiões costeiras e causar alterações climáticas, né? Que alterações são essas, né, que eles estão falando? Qualquer alteração que ocorre no mar. Devido a uma questão de um aumento da temperatura da água, ou então uma diminuição da temperatura da água, né? Onde você tem aí a questão do El Niño, a questão da Laninha, entendeu? Que vai fazer processo de transformação, vai trazer aí mudanças, né, para a questão do clima do continente. Então, tá vendo uma frente fria aí, né, uma corrente marítima, tudo isso ela pode trazer esse processo de alteração, beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou tá tudo ok aí até agora? Então vamos que vamos aqui, então. O que nós temos aqui, beleza? Nós temos aqui fenômeno conhecido como El Niño, tá? Se refere ao aquecimento anormal das águas da superfície na porção central do leste Oceano Pacífico, proximidades da América do Sul, mais particularmente na costa do Peru, tá? Olha aí, você vai ter um aquecimento, né? O El Niño. Galera, alguém lembra quais são os efeitos do El Niño, né? Para a questão do continente, do nosso continente? Alguém lembra aí? Para nos ajudar? Quais são os efeitos do El Niño, tá? No continente brasileiro? Porque é isso que a prova do Enem vai cobrar. Se vocês se lembram, a gente trabalhou no primeiro semestre, ainda em sala de aula, os efeitos, tá? Você não esqueça que o El Niño, né? Quando acontece o El Niño, vai ter... Opa, tem alguém colocando aqui. Exato. O El Niño vai aumentar a seca no Nordeste, chuva na Amazônia também, mas também no sul do Brasil, tá? Muita chuva, tá? Já a Laninha é diferente, né? As águas vão esfriar, né? Aí é o contrário o fenômeno, né? O que acontece nesse momento? Vai favorecer... Desculpa. Vai favorecer a questão de muita chuva no Nordeste e seca na região sul do Brasil, beleza? Meus queridos, minha aula está acabando agora, mas daqui um pouco eu volto, tá? Para dar a segunda aula para vocês, beleza? Um abraço e até agora há pouco, quando vamos voltar aí para dar a nossa aula daqui 15 minutos.